Vamos falar um pouquinho da humildade. Sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los. Sabeis o que vos fiz? Se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu, vós assim também façais. Isso, minha gente, está lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Mas eu gostaria de fazer um convite muito especial a você, para que juntos agora pudéssemos entender esse grande sentido e o conceito da palavra humildade. Bom, primeiro, se nós pegarmos os nossos dicionários da língua portuguesa, a humildade é a ausência completa de orgulho, rebaixamento voluntário por um sentimento de fraqueza ou respeito. Praticar a humildade, modéstia, pobreza, apresentou-se na humildade de seu traje, com toda a humildade, tão humildemente quanto possível. Olha que interessante. Mas nós precisamos também entender de onde vem e qual a origem da palavra humildade, Então nós temos ela dividida. Primeiro, o termo humus, que significa terra, que com certeza não é um nome estranho para você. E a outra parte, o wilde, que significa pés. Com isso podemos dizer que o seu significado é daquele que tem os pés no chão. Esse termo era usado para definir os trabalhadores do campo, aqueles que trabalhavam descalços. Daí a expressão humildade, trabalhadores do campo. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, que ele nos apresenta as bem-aventuranças, nos coloca justamente essa condição de se fazer humilde ou pobre. Diz ele: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O vocábulo grego é o pitochoi, normalmente traduzido como pobres. Vale recordar que o termo pobre ou humilde tem sua origem já no Antigo Testamento. Em Sofonias, vemos o que diz o profeta: buscai o Senhor, vós todos humildes da terra. Aqui o termo usado é o hebraico e é o termo anauim, que significa tanto pobre como humilde. Para os profetas, os pobres, os anauins, eram aqueles que se submetiam à vontade divina. Com o tempo, eles se tornaram os destinatários privilegiados da mensagem redentora. Isaías, por exemplo, diz que é a eles que o Messias será enviado. Diz o profeta: o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me a levar a boa nova aos humildes. E é no sentido dos pobres que aceitam a vontade divina, que devem ser lido o termo grego no Evangelho de Mateus. Convém, todavia, traduzir sempre como o vocábulo pobre, pois é inegável que para Cristo os excluídos são os destinatários privilegiados do seu anúncio. Talvez Mateus queira sublinhar que não basta a pobreza para receber a salvação, mas não deixa de falar da sua importância. Além do mais, para o humilde, em grego, existe a palavra tapeinoi, usada, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, lá no Magnífica. Aqui nós temos o sentido que o humilde será exaltado. Falando propriamente da humildade no sentido bíblico, uma das primeiras, se não a primeira afirmação que podemos fazer é que ela é modesta, não se opõe à vaidade. Sem pretensão insensata, o modesto não confia na sua própria opinião. Isso nós podemos verificar, sabe onde? Lá no livro dos Provérbios. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Está lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 7. Já na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 3, e também o salmista diz a mesma coisa: Senhor, meu coração não se enche de orgulho,
meu olhar não se levanta arrogante. Quando o humilde se coloca diante do Onipotente, como criatura que necessita do seu Criador, ele a cada dia vai se opondo à soberba. Ele vai reconhecendo que recebeu tudo de Deus e vai se fazendo humilde por reconhecer justamente a grandeza desse Deus em sua vida. O que há de ti que é superior? Que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o tivesse recebido? Nos diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Mas a humildade, embora seja uma atitude pessoal, ela também deve ser vista e aplicada segundo aquilo que pertencemos. E sabe por quê? Pois somos o povo de Deus. Por isso é preciso fazer-se pertença a este povo que se deixa ser conduzido pela sua palavra, que vai transformando a cada dia e o faz cada vez mais necessitado desta mesma palavra, que o alimenta e, claro, o torna humilde. Pertencer a este povo é experimentar a onipotência desse Deus ou o seu poder. Mas olha, vale recordar, um poder que não é dominador, mas um poder libertador de um Deus que te salva, de um Deus que salva, que é o único Deus, o Altíssimo. Se pegarmos a experiência de Deus em relação ao povo do antigo Israel, eles conservavam essa imagem viva desse Deus libertador, presente e consolador. Por conta de todos os feitos que Deus realizou na vida do povo, deste povo, é conservada na vida de cada membro. E ao mesmo tempo, desta grande porção, a atitude de humildade perante esse grande Deus. E sabe o que é isso? É sinal de gratidão, de um reconhecimento de um Deus amoroso, acolhedor, misericordioso. Isso passa a ser uma escola de humildade para o povo de Israel. Olha, foram tantas as provações passadas por este povo, provação de derrota, exílio na própria provação individual, questões da doença, as opressões. Então, esses fracos e essas humilhações os fizeram reconhecer e tomar consciência da própria fraqueza e da própria miséria de ser humano, que por uma humildade natural o fez voltar-se para Deus. Nessa humildade, o homem se volta de coração para Deus. Experimentando a misericórdia do Pai, ele eleva seus clamores e na dependência e total docilidade, confiante, ele leva suas súplicas a esse Deus. Vale recordar, como dito, que os que louvam a Deus e lhes pedem que os salvem, se denominam muitas vezes os pobres, aquilo do qual nós falamos, os anauins. Então, quando falamos no sentido próprio da palavra, aquilo que é passado designa um sentido social. Passou a ter uma conotação posteriormente teológica, porque o pobre socialmente era aquele que era excluído. Passando a ser teológica, são aqueles que buscam e confiam em Deus, ou os humildes. Isso nós vamos ver e ver claramente lá na profecia, no livro do profeta Sofonias, que diz para nós procurar a Deus é procurar a pobreza, que é a humildade. Lá no capítulo 2, no versículo 3 do livro do profeta Sofonias. Dois grandes exemplos podemos tirar do Antigo Testamento dessa humildade. Primeiro Moisés, o mais humilde dos homens, e o servo que por sua humilde submissão até a morte realiza o plano de Deus. Depois do exílio, tantos os profetas como os sábios pregam a humildade. O Altíssimo habita com aquele cujo espírito é humilde e o coração contrito, nos diz o profeta Isaías, lá no capítulo 57, versículo 15. Até aqui, minha gente, vimos o significado da palavra humilde
como também a atitude do povo de Deus e a descoberta verdadeira do que é ser humilde perante esse mesmo Deus que sabemos se manifesta a nós a humildade. Agora vamos ver essa humildade manifestada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não só pode negar que Jesus, o Messias humilde anunciado pelo profeta Isaías, o profeta Zacarias, é o Messias dos humildes, aos quais o evangelista Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 4, proclama para nós: e os humildes cuja submissão a Deus o torna paciente e manso, dá como exemplo as crianças, para que todos se façam pequenos como elas, para poderem alcançar o reino dos céus. Nos diz o apóstolo que só se fazendo pequeno é que se entrará no reino dos céus. É preciso a cada um aprender de Cristo, que se fez manso e humilde de coração, pois este, que o próprio Deus, por sua humildade, nunca se aproveitou da sua condição divina, mas sim se colocou ao lado dos pobres e marginalizados, e se fez humilde para lavar os pés dos discípulos. Em outras palavras, nessa tamanha humildade, Cristo aniquila-se a si mesmo ao ponto de morrer na cruz para a redenção de todo o gênero humano. O evangelista Lucas vai dizer que em Jesus se revela não só o poder divino, sem o qual não existiríamos, mas a caridade divina, sem a qual estaríamos perdidos. Tal humildade que Santo Agostinho chama de sinal de Cristo é também a da caridade. Em Cristo que deve levar cada um a seguir o caminho desta nova humildade para cumprir o novo mandamento da caridade. Santo Agostinho nos diz, mais uma vez, que onde está a humildade, aí está a caridade. Não se pode separar a humildade da caridade, porque ambas andam juntas. O apóstolo Pedro também nos diz, em sua primeira carta, que os que se revestem de humildade em suas relações mútuas buscam o interesse dos outros e tomam o último lugar, pois a caridade e a humildade são frutos do Espírito Santo. Como salmista, podemos afirmar que Deus olha os humildes e a eles se inclina, pois o humilde não se gloria senão da própria fraqueza, como nos diz o apóstolo Paulo. E os humildes se abrem ao poder da sua graça, que neles não é estéril, mas transformadora. Não só alcança aquele que é humilde o perdão de seus pecados, mas a sabedoria de Deus gosta de se manifestar por meio dos humildes que o mundo despreza. Exemplo disso é o da Virgem Maria, que foi escolhida pelo Pai para trazer ao mundo o seu filho. Aquela que disse: eis aqui a escrava do Senhor. Aquela que na provação se humilha sob a mão do Onipotente e participa de toda a graça e comunga das humilhações de Cristo crucificado, será, como o próprio Jesus, exaltada pelo Pai no momento oportuno e participará da glória de Deus por meio do seu Filho. Por fim, notamos que no Antigo Testamento a palavra de Deus conduz o homem à glória pelo caminho da humildade e submissão a Deus, seu Criador e Salvador. Já no Novo Testamento, a palavra de Deus se faz carne para levar o homem ao cume da humildade, que consiste em servir a Deus nos homens, em se humilhar por amor para glorificar a Deus, salvando todos os homens. Que você possa ter compreendido esse sentido do termo da palavra humilde e praticar sempre mais a humildade.